não, a família fica doente. O marido dela, principalmente, fica à beira da morte. E um filho dela. Um filho, o marido da mulher, mas que é o personagem da família que tem, que fica extremamente doente. Claro que esta mulher chamou a mulher de volta para trabalhar com ela. Ela criou 2 condições. Eu volto se. Eu volto com as seguintes condições. 1, 2, 3, 4, começou. Meu marido também vem, vamos ter uma casa, eu quero um terreno para poder plantar. Um decálogo trabalhista de 5 laudas. Tá certo? Ela fez e pá, entrou de volta. No final, a mulher não se dá bem com ela de novo e arruma uma maneira para poder derrubar ela. A única maneira possível é dedurar ela à Santa Inquisição, onde ela passa a ser presa e a responder o processo e tal. E aí ele diz assim, será que isso não é uma estratégia de produção de mercado de trabalho? Ginsburg se pergunta. Isso não é uma estratégia popular de um segmento subalternizado no sentido de conseguir garantir o seu espaço no mercado de trabalho? Né? Então, há várias formas de você considerar, e isso abriu uma amplitude em relação à consideração sobre os subalternizados. E com alguns problemas sérios e graves, qualquer um de nós queira estudá-los. Enfatizar a perspectiva de baixo para cima, ele chama de populista, com toda razão. E vai chamar também a Inquisição, de uma das características da Inquisição, é uma característica de ser populista. Ela vai transformar em popular uma coisa que ela vai generalizar, ela vai homogeneizar, todos são bruxos, né, os benandantes, não sei quem, não sei quem, então, a homogeneização gera uma característica desse tipo. E, além disso, você vai chegar à conclusão de que, além de você homogeneizar tudo e ter uma única concepção, interessante você levar em conta também que a mulher, né, no caso, né, do alto e baixo, ela acionou um recurso, uma forma de obter o que ela queria numa linguagem popular, que é uma linguagem cujo discurso, ou digamos cuja língua é obtida e ela é construída a partir de elementos da religiosidade, elementos moralistas, que são típicos dessa cultura local e da cultura camponesa. Né? Aí ele se pergunta, será que ao ler os documentos da Inquisição eu não estou tendo, na verdade, acesso ao que seria, certamente, de modo mais objetivo, a cultura popular camponesa? Ou a mentalidade camponesa? Ou ainda, melhorando, que a gente tem que ser bastante preciso no recorte, né? Mas seria a mentalidade da população subalterna, pré-industrial da Europa. Mais amarrado que isso não é possível. Certo? Recortei com a tesoura todas as formas possíveis. Pá! Então, fechei lá. Uma comunidade pré-industrial da Europa, baseada nessas características. Essa seria a cultura que ele estaria observando. Ele pode chamar assim, será que posso dar isso, com muito cuidado, o nome de uma cultura camponesa? Uma cultura camponesa europeia dessa época, certo? Então, aí ele relaciona essa cultura europeia com a questão do culto agrário e com a questão do fato de que essa cultura é gerada nessas tensões. Então, tudo que você analisa, que se foi o povo que disse é ótimo, literatura de cordel do povo é ótimo. Nem toda literatura de cordel é feita pelo povo, para o povo e é do povo. Ela pode ser feita para o povo pela classe dominante. Então, essas pequeninas considerações passam a ser importantes. Né? Aí ele diz assim, olha, a maneira de trabalhar com isso é através da historiografia. Ele arrola vários autores com quem ele dialoga. Ele dialoga com Foucault, por exemplo, que vai estudar a história da arqueologia do saber, por exemplo. Vai produzir um texto sobre a arqueologia do saber. Ele tem uma crítica severa ao Foucault, embora ele faça a crítica a partir de outros autores. Ele usa o Derrida que faz a crítica do Foucault, e ele concorda com o Derrida. Eu acho muito cômodo isso também, cá para nós, mas, sem dúvida, é uma alternativa. Né? Ele vai criticar o Foucault, ele pessoalmente não se expõe, mas ele diz assim, não, o Derrida que disse. E o Derrida se questiona o Foucault dizendo o quê? Quando ele vai estudar a chamada mentalidade camponesa, ele fez um livro chamado Eu, Pierre Vier. Ouviram falar disso já? É um livro que eu recomendo. Do Foucault. Eu, Pierre Vier, que degolei minha mãe, meu irmão, meu pai, degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Que era um rapaz camponês que teria, de fato, degolado a mãe, irmão e irmão, e que não conseguiram classificar ele, nem de acordo com o tamanho do crânio, nem do cérebro com um lomboso, né, que tipo de criminalidade que ele teria. E começa a pedir então para ele escrever um diário da vida dele. Ele escreve um diário da vida dele, o que o Foucault faz com sua equipe de pesquisadores. O livro é desse tamanho, assim, mais da metade do livro é o diário do Pierre Vier. E uma partezinha menor são 4 textos, que são análises desses pesquisadores do Foucault sobre o texto do Pierre Vier. Os juízes pediram ao Pierre Vier, que estava preso lá, que ninguém compreendia como é que um cara pode matar a mãe, a irmã e o irmão. E ele explica porque ele matou a mãe, a irmã e o irmão, do jeito dele coerente.
Coerência interna dele. Aí o Foucault fala assim, eu me recuso a interpretar o documento do Pierre Vier. O que ele faz é analisar externamente aquilo que o Pierre Vier escreveu. Aí o Derrida diz assim, mas ele não chegou a lugar nenhum. Ele eliminou, quer dizer, ele pegou uma cultura que ele queria entender e ele esvaziou completamente essa cultura. Ao separar o Pierre Vier da possibilidade de interpretação. Ele disse, tem que arriscar, segundo o Derrida, você tem que arriscar interpretar essa documentação. Tem que analisar e torná-la objeto de conhecimento. A partir da perspectiva de classe, mas objeto de conhecimento. Você não tem que ter peninha, nem tem que achar, é maravilhoso só porque é do povo, é maravilhoso. Isso é populismo. Do povo maravilhoso é populismo. Então, idiota quanto você achar que porque é do povo tem que completar, porque é incompleto, porque não tem a sua natureza culta, né? Ela foi feita com uma natureza inculta. Então, você opõe o pensamento culto ao pensamento inculto. Aí ele diz assim, é necessário separar os dois, sim. Por quê? Você tem que separar o pensamento culto do pensamento inculto. Eu estou falando desse... Perdão, por que eu escolhi essa abordagem para conversar com vocês? Porque eu acho que vocês estão preocupados em fazer pesquisa de campo, interpretação de dados, documentos, né? Mestrado, doutorado, por aí. Então, eu optei por esse tipo de leitura. Eu não vou... A história do Menor, que eu acho linda, interessantíssima. Sugiro que vocês leiam, até onde alguém conseguiu ler, pode contar para a gente um pouquinho do Menor em si. Muito interessante. Muito interessante, é uma coisa fantástica. Sabendo que o processo levou 15 anos de um ou outro, né? Ele só morreu depois do segundo processo, que ele foi morto. A primeira vez ele conseguiu, a filha dele conseguiu tirá-lo de lá, conversando, pai, pelo amor de Deus, não fala assim, pai, mente, pai. Não diga que você acha que o mundo é nascido da putrefação, pai, pelo amor de Deus, cara, você não, o que eu posso fazer? Aí ele disse, mas nasceu. Mas nasceu, eu tenho certeza que nasceu. Eu pensei muito, eu li muito, ele era um cara culto, ele leu raro, o camponês que sabia ler, né? Ele era um moleiro. Ele sabia ler e escrever. Ele disse, mas nasceu da putrefação. Como é que eu posso dizer que não? Ela, pai, pelo amor de Deus, fala que não. Mas vou falar o que no lugar disso? Eles vão me perguntar, não vou saber o que responder. Aí o que o Ginsburg sugere, então, que a Inquisição teria feito sobre ele? Então, não entrar nessa forma de compreensão de como é que essa vida foi o conceito que ele produz. Não encarar essa produção e ficar ao largo dela, é esvaziá-la de sentido. E tentar correr o risco de analisá-la envolve uma série de recursos que você vai ter que tomar, medidas que você vai ter que tomar. O que isso nos interessa no curso do PGSD? É que quem quiser estudar a história dos subalternizados, quem quiser recortar o seu objeto na perspectiva dos subalternizados, racismo ambiental, seja o que for, né? Se for a questão ambiental, a questão rural, se for o que for, a questão trabalhista urbana, quem quiser trabalhar com os subalternizados, sobretudo historicamente, vai ter que enfrentar essas análises. E vai ter que começar uma pesquisa que, com uma anterioridade em relação às outras pesquisas que vocês terão que fazer. Pela historiografia comum, vocês só teriam que escrever a cronologia dos fatos, o relato cronológico dos fatos. Não se trata disso. Você tem que analisar, sim, na perspectiva de como eles estão construindo esse pensamento. Então, a primeira coisa que você faz é compreender o que é a cultura culta. Porque a cultura culta também produz cultura inculta. Então, o que ela faz? A homogeneizar como se ela fosse um funil. A realidade se dá de maneira orgânica, a agência humana é livre, criativa, né? A experiência humana determina o movimento da história, então é uma coisa pulsante, são homens reais, mulheres reais que fazem a história andar, pensar, se negar, voltar para frente, para trás, se modificar, buscar exemplos, se comparar, né? Com tudo isso, essa história que caminha dessa maneira, com suas características humanas, que a história é humana, não é natural, não existe história natural da natureza. A natureza, quando você diz assim, isso é uma coisa que naturalmente se coloca na sociedade, você tira a categoria de história e coloca a categoria de natureza. Quando a natureza substitui a história, quer dizer que tira a autoria humana, da agência humana do processo histórico. Sou eu. Delícia. Então, é preciso, a gente tem que recortar perfeitamente o pensamento culto. Então, vamos ao pensamento culto da Inquisição. Como é que o pensamento culto homogeneizou a cultura popular da mentalidade camponesa da Idade Média? Deixando a gente pensar que existiu uma mentalidade coletiva camponesa. E essa mentalidade coletiva, ela produziu cultura também. E que se eu quiser trabalhar com essa cultura, eu tenho que olhar da perspectiva de classe para essa cultura. Como é que eu posso fazer? Então, muito bem, já que existe uma dominação, isso é dado, vamos pegar a Santa Inquisição como método de levantamento de dados. Então, o que o Busco faz é muito interessante. As pessoas podem ficar chocadas com isso, mas o trabalho científico é assim, científico é um trabalho objetivo. Você trabalha com objetividade, neutralidade não existe. Você toma uma posição tomada, sempre existe. A ideologia perpassa a ciência, mas objetividade existe. Então, o que é objetividade? Você pegar o pensamento da Inquisição, que foi uma coisa horrorosa,
e tomar isso como uma forma de coleta de fatos e dados na história. Se você olhar a Inquisição não como aprisionamento de pessoas que eram bruxas, não sei se lá, mas se você olhar a Inquisição como um método de levantamento de informação, de pesquisa, você vai ter que observar que ela tem duas técnicas de coleta de dados. A Inquisição. Ou ela vai usar o interrogatório sugestionado, ou ela vai utilizar a tortura. Então, preste atenção de mecanismo de produção de cultura. O que você vai estudar? Rap, funk. Funk é uma produção de cultura de crônicas sociais, né? Sem dúvida, todo mundo sabe que é do funk, cheio de erro de concordância, porque a escola pública tem erro de concordância. Ninguém tem norma culta na favela. A norma culta não é uma coisa que tem que ser generalizada. E eu pergunto, será que tem? Todo mundo tem que falar português correto? Né? Por fato de falar português correto determina que você é inteligente, que você tem acesso ao equipamento de riqueza produzida pela humanidade? Sei, né? Você pode traduzir essa experiência, essa vivência, com uma norma que seja inculta, né? Então, se você olhar essas duas formas de levantamento de dados, então você vai já parte do princípio de quê? O interrogatório sugestionado é assim: você, Menóquio, uma das perguntas que a Inquisição teria feito, Menóquio, por que você acha, Menóquio, que Jesus Cristo teria nascido da putrefação? Aí ele disse assim: eu acho que Jesus Cristo nasceu da putrefação, ele já inverteu, você já induziu a que ele desse uma resposta e colocasse Jesus Cristo ao lado de putrefação. Então, o interrogatório induzido é aquele que sugestiona, sugestionado, né? Aquele que induz uma resposta, uma compreensão, ao mesmo tempo uma visão. Então, ao mesmo tempo que ele busca a informação, ele também leva uma informação. Então, ele leva um padrão homogeneizador para a cada um que ele interroga enquanto bruxo. E ao levar esse padrão homogeneizador, quando ele volta, o bruxo se enquadrou, o suposto bruxo, se enquadrou dentro desse padrão e volta, quando ele volta, ele já está universalizado e homogêneo. Então, é claro que ele é um filtro produtor de cultura, certo? Estão acompanhando? Uhum. Além disso, a tortura também, né? A tortura. Você viu ou não viu essa Maria? Nossa Senhora apareceu ou não apareceu para você? Com uma mulher do alto e baixo. Não, eu acho que ela apareceu. Ela era morena? Não, acho que a primeira vez que ela apareceu, ela era clara. Não, ela era morena. Agora começa a clarear. A mulher que é depois levada para a Inquisição, ela começa dizendo que ela via Nossa Senhora negra. Depois, no final, ela disse, não, mas eu acho que ela tinha olhos azuis, eu acho que ela tinha olhos azuis. Aí começou a apanhar, no final, ela era loura, de olhos azuis, branca, muito bom. É tudo que vocês quiserem. Bom, aí fechou, acabou o processo da Inquisição. É como se fosse um filtro, né, um espremedor de cultura. Quando sai, ele sai padronizado, homogeneizado e entregue de volta à sociedade. Tá certo? Então, o primeiro trabalho, quem quiser trabalhar com subalternizado, seria depurar a cultura culta. Como é que as informações que vocês obtiveram na pesquisa, como é que elas foram levantadas? Isso, o que o Gisburg está dando é um exemplo, né? Porque esse cara escreveu um monte de livros, ele, Michelet, tem mais gente que trabalha com isso, não vou lembrar o nome de todo mundo agora. Mas são as pessoas que querem estudar a cultura dos pobres na Idade Média. Pobres, entre aspas. E tem uma dificuldade imensa, que é real até hoje, que é o fato de que, geralmente, você estuda a história que é registrada. Porque a história do passado, isso é possível de ser coletada... História oral, né? Cientificamente? Isso é história oral. Cientificamente, pelos documentos. Quem escreveu? Uma vez que você não tem documentos escritos contando como é que o Menóquio pensava, você tem lá, assim, ele fala do caso do Pantagruel e do... Pantagruel aí? Aquele romance. Ou aquela peça de teatro, esqueci. Pantagruel, eu esqueci. Está aqui no início. Ele vai estudar, ele vai dizer assim, como é que você vai chegar a essa cultura? Você chega a essa cultura de maneira, enfim, olhando como é que ela se estabeleceu, como é que ela se deu, depois como é que ela foi massacrada, homogeneizada e saiu de uma maneira produzida. Então, você pode dizer que a Inquisição produziu um padrão de cultura popular, um padrão de mentalidade camponesa na Idade Média. Mas você não pode dizer que esse padrão de mentalidade coletiva camponesa da Idade Média, produzida pela Inquisição, é a cultura popular. Tá certo? Bom, então você vai levar meses no gabinete estudando. Como é que você vai olhar o passado, se não por documentos? Documentos que podem ser de imagem, podem ser documentos escritos. Como você vai olhar o passado? Considerando que os subalternizados não têm acesso, porque não são os donos da forma de registrar a história, nós temos já um gap inicial, com isso, então é impossível estudar a história dos pobres, é isso? Bom, acho que até o início do século, metade do século XX, a historiografia internacional considerava que era impossível recuperar a história das classes dos subalternizados.
O que o Ginsburg faz de tão novo que criou um novo espaço imenso? Ele sugeriu formas técnicas e mecanismos de interpretação da realidade que permitam você acessar a cultura ou a mentalidade coletiva, a mentalidade camponesa, que não foi registrada e baseada totalmente na história oral. Esse é um desafio, porque a história oral ela é impregnada de ideologia. Mas é um desafio que você deve enfrentar e que você deve analisar, de qualquer maneira. Então, é isso que é a discussão central do que Ginsburg faz. Você entender que a cultura popular existe, subalternizada existe, e ela é um produto de uma circularidade, quer dizer, é tão viva a classe dominante quanto é viva a classe dominada. E que é no embate permanente das concepções e das visões que se estabelece isso. Que o singular é importante, que o local é determinante. Cada lugar que você chega, saber como é que as pessoas falam, qual é o hábito das pessoas de comida, de alimentação, de festas locais. Enfim, você tem mil maneiras de você tentar recuperar, mas o trabalho é um trabalho extremamente artesanal. É como fazer um filão. Então, quem quiser estudar as classes dominantes, vão depurar como é que elas pretenderam que a sua discussão fosse uma discussão para toda a sociedade. O que elas dizem fosse bom e igual para todo mundo na sociedade. Mas quem for estudar as classes subalternizadas vai ralar muito. Porque vai ter que conhecer a cultura dominante, vai ter que conhecer uma suposta cultura dominada produzida nesse funil da ideologia, da Inquisição, seja pelo mecanismo que for, ideologia desenvolvimentista, teoria da modernização. Tem vários carreões grandes, assim, que a gente vai encontrar na história, que podem significar essa representação. E uma vez que você depure ela, você pode chegar próximo disso. Por que isso é importante? Porque é importante, eu vou ler para vocês porque isso é importante, eu vou falar com Ginsburg, que eu acho que é a parte magistral do final do prefácio que ele faz aqui. Tem dois prefácios com textos vermes, um foi feito para a Inglaterra e o outro foi feito na edição italiana. A edição inglesa, claro que ele dedica um interesse especial à edição inglesa, porque ele está super preocupado em que a gente compreenda a importância da empiria. Não se trata do empirismo no sentido positivista, que é pobre, estudante pobre, mas é do empirismo inglês, da empiria da historiografia inglesa. É a tradição utilitarista inglesa. Então, estamos lembrando que as tradições de pensamento marcam muito isso. Você tem que depurar. A Inquisição tem que depurar as tradições de pensamento em cada lugar, na região, e você tem que demarcar aquela época e como é que as pessoas se relacionavam entre si. Então, ele vai encontrar esse acervo, o arquivo da Cúria Episcopal, ele vai trabalhar em todas as cidades da Itália, ele vai encontrar esse material, né? É importante falar sobre a importância desse empirismo inglês na historiografia, sobretudo na historiografia marxista britânica, o papel de Thompson, de Hobsbawm, figuras como essa, né? Uhum. A separação entre as tradições de pensamento, o pensamento romântico na tradição alemã, o pensamento utilitário da tradição inglesa e o pensamento racionalista da tradição francesa. Quem for juntar isso com a ideia de como é que o Marx produz o seu pensamento, o materialismo histórico dialético, é o produto de uma crítica também. A mesma coisa que o Ginsburg faz. Então, a depuração da cultura contrapelo tem que ser feita pela crítica, uma crítica que expõe aquilo que está sendo criticado. Então, leia-se. É fundamental na tradição da cultura contrapelo que você não apenas apresente aquilo que você está criticando, conhecimento de causa, tenha lido, estudado profundamente, tem que discordar de Althusser, então não seja um especialista em Althusser. Quem não quer trabalhar com Althusser tem que ser especialista em Althusser para derrubar o Althusser por dentro. Então você expõe Althusser, mostre por dentro por que você não trabalha com ele e sai dali apresentando uma nova proposta. O que Marx fez? Ele fez isso com o pensamento utilitário inglês de Adam Smith e Ricardo. Então ele vai discutir a teoria do valor de Adam Smith e Ricardo, se recusando a construção do valor como se o valor fosse igual a lucro. Igual Adam Smith e Ricardo propõe. Então ele primeiro desconstrói a categoria de valor da economia clássica inglesa e depois ele propõe a sua ideia de valor como sendo alguma coisa, o produto daquilo que é extraído do tempo de trabalho humanamente, intelectual e fisicamente extraído do homem. Ele faz isso a mesma coisa com a tradição racionalista francesa. O que ele faz com a tradição racionalista francesa? Ele vai romper por dentro o conceito de socialismo de Saint-Simon, de Owen e do Fourier. Ele vai dizer que o socialismo não é um socialismo utópico, vai chamar de socialismo utópico, porque a tradição racionalista vai criar um pensamento bastante racional sobre a utopia da sociedade, uma sociedade nova. E ele vai dizer que não é possível você trabalhar com essa ideia, porque... Você está muito depressa?
Não. Tá indo Não, bem? tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Tá, então vamos Tá continuar. filmando. Eu não quero falar muito, não, porque